Muito boa tarde. Hoje, 27 de julho de 2021, no âmbito das comemorações dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, estamos aqui com a Ginê Gomes, a representante discente do Programa de Pós-Graduação, e com a professora Sônia Castelar, que vai fazer o seu depoimento sobre a sua trajetória no PPGH. Por favor, professora Sônia. Boa tarde, Fábio, Ginê, e a todos que vão assistir esse vídeo. E é um prazer estar aqui comemorando os 50 anos do PPGH. E eu vou conversar um pouco, vou contar um pouco dessa trajetória e que começou na graduação do Departamento de Geografia, em 79. E é um momento muito especial, porque antes, tem todo um processo que vai acontecer na SBPC de 78 em Fortaleza, de 1978 em Fortaleza, que chega em 79 um movimento muito forte de mudanças, de rupturas, de renovação da geografia. Isso vai impactar tanto no departamento em relação às disciplinas, aos docentes, é um momento de muita tensão e superação de conflitos. E, ao mesmo tempo, uma mudança muito grande dentro da própria estrutura da Associação dos Geógrafos Brasileiros, porque não dá para a gente falar, nesse momento, do departamento, da graduação, e não envolver a Associação dos Geógrafos, quer dizer, estava tudo ali muito juntos, né? E será no primeiro, acho que no primeiro semestre, início do segundo semestre, que vai ter que se convoca, uma assembleia da AGB. Na época só tinham professores titulares, representantes, então alguns titulares estavam nos apoiando para essa mudança, essa ruptura. O professor, por exemplo, o professor Manuel Seabra, que nos apoiava os estudantes, e aí a gente meio que invadiu naquele anfiteatro da geografia, meio não, nós invadimos o anfiteatro da geografia, e foi uma coisa complicada. Estava o professor Conte, o professor Manuel Seabra, e acho que o professor Armen também estava, enfim, estavam alguns professores que enfim, faziam parte da AGB, da diretoria. E, nesse momento, então, se discute o Estatuto da AGB e a mudança e a entrada também dos estudantes, e não só professores titulares com direito a voz e voto. Mas, então, esse foi um movimento importante, eu acho, que vai mudar, inclusive, a trajetória da própria AGB e aquilo que conhecemos, e como conhecemos a AGB hoje. Então, a importância da formação. É interessante porque, assim, quando eu penso na minha graduação, e isso também aparece no meu memorial, a AGB ela tem um espaço na formação, pelo menos na minha formação, ela teve um espaço importante, porque era ali que a gente conversava com professores que, inclusive, não estavam no departamento, o professor Ariovaldo, por exemplo. Eu lembro da gente ir várias vezes para Rio Claro para conversar com o Ariovaldo. Então, iam aqueles estudantes todos, a gente chegava lá no campus de Rio Claro e ficávamos conversando, e assim, era como se a gente tivesse uma aula, uma aula em espaço não formal. Então, é muito interessante ver como que a AGB ela contribui, eu acho que até para uma geração, talvez a minha geração, ela contribui, de certa forma, também para a nossa formação geográfica, para a nossa formação acadêmica, que não era só uma formação da militância, da política, das discussões que aconteciam, porque em 79, 80, 81, a gente ainda estava no período da ditadura, Quer dizer, a gente estava passando por um processo de democratização, mas a gente ainda estava na ditadura, quer dizer, só em 84 que vem com a campanha das diretas já, que muda
e aí vem as eleições, Tancredo Neves, a morte do Tancredo Neves, enfim, toda a história que a gente conhece. Mas a GB, ela vai constituindo, então, um espaço para nós, estudantes, como uma referência. Por outro lado, o departamento também estava passando por um processo que... Então, é um processo também de aposentadoria e de saída de docentes. Então, assim, a gente tinha o professor Petroni, o professor Araújo, o professor Penteado, o professor Ari França, a professora Judite Della Corte. Então, assim, a professora Léa Goldstein, foram professores, foram a professora Liliana Laganá. Então, a Adir Rodrigues, né? Então, assim, eram pessoas, eram professores que hoje a gente considera clássico, né, da geografia brasileira. Eles são referências, são pessoas que a gente vai... Professor Manuel Seabra, né? Eu lembro dele no curso de metodologia, ele me deu iniciação à pesquisa humana, né, a geografia humana. Assim, foi fantástico o campo que a gente fez, como que ele ensinava a gente a fazer as entrevistas, né? Então, a gente tinha uma referência importante, né? Eu citei vários professores da área da geografia humana, e que também estavam se aposentando. Então, eu peguei exatamente... no ano que eu entro, além da ruptura da GB, eu também pego mudanças no departamento de geografia, né? Mudanças, e os professores que hoje estão se aposentando eram professores que estavam, né? Não eram professores ainda, eram monitores que estavam no doutorado. Por exemplo, a professora Araci Palheta era de geografia, me deu geografia da Amazônia, ela trabalhava. E quem foi o monitor foi o Vanderlei Messias. Então, assim, é interessante, né? E na área da geografia física, né? A Lília Cotrinari, a Olga Cruz. E assim, tem uma pessoa, assim, eu tenho um carinho muito especial, e já disse, já conversei com ele sobre isso, que é o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Gente, que ele dava aquelas aulas que eram assim maravilhosas, né? Eu acho que o meu gosto pela geografia física que eu tenho, um carinho grande, tem muito a ver com o fato de eu ter estudado com ele, dele ter sido meu professor em 3 disciplinas que eu fiz. Então, quando eu lembro, né, e eu tive que escrever isso 2 vezes, né, para livre docência e para titular. Então, quando eu fui constituindo a minha história dentro do departamento, e eu fui lembrando dos professores e como que eles, de certa forma, me influenciaram, né, e naquilo que eu sou hoje, inclusive, é muito forte. Eu acho que... Eu não sei como que os alunos da graduação entendem as relações, né, professor-aluno, mas as minhas relações foram fortes, mesmo que eu não tivesse tido amizade, né? O professor Queiroz. Então, assim, são pessoas que foram importantes e são importantes na geografia, né? Contribuíram para a geografia e, de certa forma, estruturaram, organizaram e reorganizaram o departamento para que a geração seguinte, né, a Ana Fani, a Amélia, a Sandra Lancioni, o Vanderlei, o Tunico, quer dizer, quando eles assumem, então, o departamento, eles assumem com essa história também. E aí, na área da geografia física, também vai acontecer esse mesmo processo de mudanças. Então, acho que esse movimento todo também vai culminar com a chegada do professor Milton no departamento, né? E como que foi importante a chegada dele, como que fortalece o departamento, cria uma outra dinâmica, a referência dele, os debates. Então, assim, eu vejo que na minha formação tem 2 pessoas muito importantes, assim, dentro da geografia humana, que é o Ari e o professor Milton. Então, assim, são 2 pessoas
que contribuíram muito para o que eu entendo que eu sou hoje, do ponto de vista da geografia que eu assumi para mim. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí eu posso também dizer que dentro dessa, a gente cria, né, na graduação, que depois também, eu não me recordo agora o tempo, né, mas a gente vai fazer a primeira, além do centro acadêmico, a gente cria a União, acho que era a União Estadual dos Estudantes de Geografia, acho que ou era a Associação dos Estudantes de Geografia do Estado de São Paulo, que juntava, né, Prudente, Rio Claro, em São Paulo, e USP, né, mas acho que ainda não tinha o curso, naquela época, o curso na Unicamp, mas era um jeito da gente, sei lá, se articular politicamente e militar e dentro do movimento estudantil. Então, também eu tive uma passagem pelo movimento estudantil da USP, o que também me traz uma certa experiência da universidade e de ver a universidade na sua totalidade, mais do que só uma fração do espaço, mais do que só a geografia, né? Mas eu, como diretora do DCE, eu vou conhecendo e me relacionando com outras unidades, e eu vou, então, me formando também nisso, né? De conceber a universidade, qual é a ideia de universidade que a gente tem. Porque eu acho que isso é um ponto importante, né? Que a gente tem que entender, quer dizer, como que a universidade se constitui, qual é a história da universidade, qual é a concepção de que ela foi formada, por que juntou todos os cursos na USP Butantã, onde ela está inserida, e o papel que teve, e a importância que tem, todas as missões, como ocorrer com a geografia, a missão francesa, então, da chegada. Então, nós precisamos, nós que vamos para a carreira acadêmica, ou nós que estamos ali no departamento formando os meninos, os jovens que nasceram em 2000, quer dizer, que nasceram agora, que estão com 20 anos, 21 anos, e que chegam na universidade, exatamente sem esse processo histórico, sem essa conscientização do que foi a sociedade, de como que se constrói a história do Brasil, da história de São Paulo, da história da universidade, e que a gente não pode nunca deixar de entender os lugares dentro de um processo e dentro de um contexto político. Não dá para a gente... Como se a USP tivesse surgido hoje, ou se... Então, assim, me incomoda muito essa leitura, muitas vezes a gente vem de fora, e aí você, às vezes fala assim, mas você praticamente nasceu na USP, então você está aí há 40 anos, né? Então, assim, sim, eu estou há 40 anos na universidade e eu tenho ela da minha vida, mas me incomoda quando as pessoas chegam de outros lugares, não entendem a universidade, né? Enfim, e criticam, não que não tenha que ser crítico, né? Não é essa a questão, mas é como que você você precisa desse processo para poder saber por que ela é assim hoje, né? E por que ela não é diferente. Então, acho que isso é importante. Quando eu fiz o mestrado, então, aí é interessante, porque quando eu fui fazer o mestrado, eu não tinha vaga na geografia, porque a única pessoa que aceitava sobre o ensino, e eu queria estudar, e eu sempre estive envolvida com ensino, com formação, enfim, de professor, formação do aluno, eu sempre fiquei muito intrigada com como que o aluno aprende, por que ele aprende, que elementos ajudam da cognição, ajudam a compreender o processo de aprendizagem. Então, isso foi uma coisa que sempre esteve nas minhas inquietações acadêmicas. Eu acabei que não fiz o mestrado na geografia, mas fui fazer o mestrado na Faculdade de Educação. E fiz interface com a psicologia, enfim. Mas o doutorado, que foi logo em seguida do mestrado, eu voltei para a geografia. Né? Por quê? Porque eu sempre me identifiquei com a geografia. É engraçado isso. Eu queria ser professora da Faculdade de Educação,
né, de metodologia do ensino. É isso que eu queria, mas eu não queria... Eu queria estar na geografia. Então, assim, essa é a contradição, né? Mas, então, por isso, eu acho que todo o carinho e respeito que eu tenho pelo departamento, pelo programa, enfim. E aí, ao fazer ao entrar no doutorado, eu fiquei um tempo com o professor Titarelli, e depois, né, e o professor Titarelli também foi meu professor, e era fisiologia da paisagem, né? Acho que era essa disciplina. E aí depois eu fui para a Maria Helena, porque era com ela que eu ia fazer o doutorado, com a Maria Helena Simielli. A gente estava esperando ela defender o primeiro mestrado para eu poder entrar, né, com ela no doutorado. Então, veja, assim, era tudo muito... Quer dizer, a Maria Helena também estava começando a orientar, né, quando eu entrei, e isso foi em 91, quando eu entro no doutorado. E aí então, fica na geografia, e aí, tanto é que meu doutorado é em geografia física, porque a cartografia estava na geografia, quer dizer, ainda está, né, mas não tinha essa linha ensino e a cartografia na geografia humana. Então, esse processo todo vai culminar depois com a minha entrada como professora de metodologia do ensino na Faculdade de Educação, né? Mas a primeira coisa que eu fiz, né, também com a conversa. Então, por isso que eu falei que o Ari está sempre presente na minha vida, né? O Ari está ali. O Ari fala, entra na pós-graduação da geografia, você fica nos 2 programas, né? E aí eu fui recebida pelo PPGH, e passo a ser professora na pós-graduação. Só que, nesse tempo, quando chega na década, em 2000, eu entrei em 98, 99, né, que eu prestei o concurso em 98, eu entro em 99. E, em 2000, acho que eu já estava na pós-graduação. No ano seguinte, eu já estava na pós-graduação na geografia, depois na faculdade de educação. Engraçado que na geografia foi antes até do que na faculdade de educação, porque tinha que esperar lá um tempo. E aí eu vou orientando e vou me relacionando de uma outra forma, né, com os colegas na geografia. Muitos colegas que estudaram comigo foram contemporâneos, como a Glória, por exemplo. E aí é interessante, né, porque depois, hoje eu tive vários alunos que hoje são professores do departamento, né? O Fábio, o Fernando Nadal, o César. Então, assim, é muito interessante eu me ver nessa história, olhar para o departamento e ver a trajetória do departamento, que vai do Petrone, né? Do professor Petrone, do professor Araújo, da professora Olga, da professora Léa Goldenstein, e chegar no Fábio Contel, no Fernando Nadal e no César, sabe? Assim, então, você vai vendo o Vanderlei, a Sueli, que também era monitora, né? Então, e que encontrava na sala de aula, eu acho que ela foi monitora do Tarifa, porque ela estava na biologia e eu estava na graduação. Então, assim, tem uns cruzamentos que são importantes e só faz a gente ficar cada vez mais com mais carinho, com mais respeito por essa história e por essa trajetória, que eu acho que os alunos não podem perder. A gente, então, recuperar esses 50 anos do programa do PPGH é fundamental para que a gente possa contar algumas coisas das histórias, né, e ver os contextos e entender a dinâmica. Eu fiquei muito tempo depois na gestão da universidade, eu acho que isso faz parte também da minha vida, dentro da universidade, e com isso eu fui colaborando na medida que era possível com o departamento, com o programa, né, e já mais especificamente com a pós-graduação, né? E hoje eu acho que eu tomei uma decisão já em algum tempo atrás de que eu tinha que cada vez mais me envolver mais com a geografia e com o PPGH, né? Então, esse foi um processo que ao mesmo tempo, me faz pensar assim, como que e aí eu crio, né? Crio não, né? E aí eu vou para a pesquisa, e aí o grupo de pesquisa, o GPED,
que é um grupo de pesquisa em educação geográfica, com práticas interdisciplinares, porque esse também é uma vertente, e aí eu vou focar em algumas linhas de pesquisa, que tem a ver com a cartografia e a cartografia escolar, que foi o que eu sempre estudei desde os anos iniciais. A minha tese de doutorado foi a construção do espaço com as crianças dos anos iniciais, que eram as primeira a quarto, hoje a gente tem outra denominação, formação de professores, que isso, né, foi um processo, e a relação ensino-aprendizagem, quer dizer, eu sempre me preocupei em como que a coisa acontecia dentro da sala de aula. Por isso a minha preocupação sempre foi, como professora de metodologia, trazer práticas, não no sentido de atividade pela atividade, mas no sentido de entender a atividade no processo da sala de aula, de como que a gente constrói esse movimento. E aí eu tive que ir muito também para o campo da psicologia cognitiva. Então, tem essa conversa, e que a cartografia escolar também me colocou diante não só da discussão das representações no geral, mas também numa discussão sobre a aprendizagem da cartografia. Então, nesse contexto, cartografia, formação de professor, construção de conceitos de ensino-aprendizagem, que são, assim, vamos dizer assim, as 3 grandes linhas, né, que eu vou construir as pesquisas e as orientações, eu acabo, hoje, eu já formei 53 doutores e mestrandos e mestres e doutores, e estou com 10 agora. Então, assim, e aí, assim, quando eu vejo, né, esses professores nas universidades, porque a maioria está na universidade, então, construindo seus grupos de pesquisa, eu começo a ver uma rede, sabe, uma rede de pesquisa na área do ensino e a consolidação do ensino, né, que eu acho que eu tenho junto com a Lana Cavalcante em Goiás e a Helena Calai no Rio Grande do Sul, nós 3 vamos criar, né, e fortalecer essa área com a ajuda do pessoal da Geografia Humana no CNPq, né? Acho que aí a Fanny tem um papel também de relevância, a Sandra Lencioni, que foram pessoas importantes para nos fortalecer dentro do ensino da geografia, dentro da área da geografia urbana. A gente não pode deixar de nominar as pessoas que nos apoiam. Então, pensando hoje, né, num projeto de construção de uma área de ensino, de um campo, né? A cartografia escolar é um campo de pesquisa, é um campo de conhecimento. Eu acho que com a geografia crítica, a cartografia ficou muito isolada, muito perdida, assim, esquecida, vamos dizer assim. Reconstitui a partir da alfabetização ou da introdução cartográfica, e aí independe o nome, mas de trazer uma discussão teórico-metodológica para dentro da cartografia. E hoje, o meu grupo de pesquisa, a gente tem discutido muito a discussão, nós temos discutido e estudado bastante a epistemologia da cartografia, quer dizer, como é que a gente pode trazer dentro do campo da geografia e discutindo a epistemologia da geografia e trazendo uma discussão sobre método, e para mim cada vez mais está muito claro que a discussão de método dentro do campo do ensino e aprendizagem é fundamental, porque é aí que vai constituir uma análise no campo do ensino, da educação geográfica, que não seja só um campo de análise de experiência, sabe? Como que forma o professor, por que o professor não sabe, por que o professor sabe, por que o livro didático traz, por que o livro didático não traz. Então, a gente tem que avançar, e avançar no sentido de ver como que a gente cria essa perspectiva para o ensino da geografia, no nível que não seja só de pesquisa empírica. Quer dizer, a pesquisa ela é empírica, ela tem que ter o empírico, mas ela tem que ter uma discussão epistêmica, ontológica, né? Ou daí vai depender
do caminho que vai construir, mas fundamentalmente precisa pensar no método, e esse método tem que estar na sala de aula. E daí, a gente tem pesquisado hoje, e resgatando as categorias, os princípios geográficos, né, e a gente foi buscar nos clássicos, então hoje o grupo estuda os clássicos, então vai estudar Humboldt, Hatzel, Hartshorne, a gente vai... o professor Milton Santos, a gente está 2 anos estudando a obra dele. Então, assim, eu falo 2 anos, parece que não é muito, né? Mas a gente começou assim, mas a gente está começando uma outra concepção de entender a educação geográfica dentro de um contexto que não pode ser só de um contexto de ensino raso. Tem que ser uma discussão da geografia. E essa discussão da geografia é resgatar, né, e é por aí, né, pelo Bruns, pelo Sorre, que a gente vai entendendo os princípios geográficos. E na hora que a gente começa a articular princípio com categoria, a gente começa a entender que o ensino tem que trazer isso. Então, e aí, com isso, a ideia do raciocínio geográfico, que não é uma novidade, que vem também desses clássicos, e que a gente vai construindo para pensar, então, os avanços que a gente tem que trazer para o ensino no campo da epistemologia, né, da geografia. Não sei não sei se dá para entender, mas, assim, hoje eu tenho... E é engraçado, né? Eu tenho basicamente 2 grupos, um que está muito forte nisso e um grupo que aparece e se constitui, que é o grupo que faz a interface com a geografia cultural e patrimônio, ou arte, grafite, mas sempre trazendo a cidade como um núcleo de estudo importante. Então, tem esse núcleo e tem esse grupo que trabalha com a cartografia, com o raciocínio geográfico, e aí a gente traz uma discussão que não estava muito presente para nós, que é o pensamento espacial, que é por aí que a gente vai também contribuir para entender qual é o papel do sistema de informações geográficos para o ensino. Quer dizer, percebe? Hoje, né, 2021, eu acho que eu me sinto muito feliz de dizer que a gente está num outro patamar das discussões de ensino de geografia, né? E os meus orientandos, eles têm contribuído muito com isso. E aí, por falar no grupo de pesquisa, quer dizer, a gente tem grupo de pesquisa consolidado, então, assim, em Rio Claro, a gente tinha a professora Lívia, a professora Rosângela, que também se aposenta e que também e o grupo fica ali. Mas eu acho que, do ponto de vista da relevância da produção acadêmica, eu acho que tem um grupo se formando na Unicamp, né? Mas eu acho que o grupo que hoje é referência no estado de São Paulo para essas discussões é o GPED, e está no PPGH, e o que implica em a gente ter a responsabilidade de não deixar ficar frágil a discussão tem que ser robusta, não é? Então, me incomoda muito as questões, me incomoda muito assim, quem não estuda educação falar de educação, né? Quem não estuda ensino-aprendizagem falar de ensino-aprendizagem, né? Achar que só o fato de dar aula já ajuda, porque não é isso. Porque pensar esse campo da educação, ele vem com esse repertório todo, que às vezes não é só geográfico, às vezes ele é também da área da psicologia, também da área pedagógica, e que a gente tem que fazer essas inter-relações e ter coerência nessas inter-relações também, para não virar um ecletismo teórico-metodológico, né? Então, eu acho que isso vem, e eu acho que consolida, não sei se isso é muito arrogante da minha parte falar, mas consolida eu
na Faculdade de Educação, sendo a professora de Geografia, que que passa no concurso para titular, né, numa área que nunca teve um professor, com uma tese sobre cartografia e sobre o sistema de informações, como que usar essas informações geográficas na sala de aula. Então, eu acho que isso é a minha trajetória no departamento de Geografia, mas sempre com a preocupação de fortalecer o programa, de fortalecer o departamento e de estabelecer teses que tenham relevância para a sociedade brasileira, porque a educação ela tem essa importância, ela é importante para melhorar a qualidade de vida e dar dignidade para o povo brasileiro. E a universidade tem esse papel.